Olá pessoal, eu me chamo Caroline, sou estudante de agronomia no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Nova Andradina. Estou desenvolvendo um trabalho juntamente com os alunos Matheus Maga e Ana Lise, com a orientação da professora Nancy Carrasco, no qual nós estamos estudando seleção de genótipos de mandioca ao déficit hídrico. E nós estamos usando esse trabalho como ferramenta de ensino, no qual nós abordamos vários assuntos que são discutidos no curso de agronomia, né, em várias matérias, como exemplo, manejo do solo, irrigação, e nós fazemos vídeos para estar como a nossa ferramenta durante essa pandemia é o celular. Então nós estamos utilizando esse trabalho e gravando tudo que é discutido, tudo que é feito nesses trabalhos, para os outros alunos utilizarem como uma ferramenta de estudo, para eles poderem ver como pode ser aplicado o que eles aprendem em sala de aula e nesse período o que está sendo aprendido em EAD. O tema de hoje que eu vou estar passando para vocês, um pouco do meu conhecimento, do que eu adquiri com esse trabalho, é sobre controle de plantas daninhas, que é muito abordado nos cursos de agrárias. As plantas daninhas são todas ou qualquer planta que cause alguma interferência na sua cultura de interesse. Por exemplo, temos as plantas daninhas verdadeiras e nós temos plantas daninhas. Por exemplo, o milho. Se você está cultivando milho, nesse momento, ele não é uma planta daninha. Mas se você faz um sistema de sucessão de cultura, no qual após o milho você vai inserir a soja, e fiquem devido má colheita, má regulagem das colhedoras, pode ser que fique bastante semente de milhos para trás. E aí você vem e semeia a sua soja. Aquele milho que cresceu na sua área e ele não é a sua cultura de interesse no momento, ele se torna uma planta daninha, porque ele vai te causar perda de nutrientes na tua planta de interesse. Ele vai estar captando os fótons que era para sua cultura de interesse. Ele vai estar captando água. Então, naquele momento, ele é uma planta daninha, porque ele está te causando prejuízo na sua cultura de interesse naquele momento. E nós temos as plantas daninhas verdadeiras, que são a búvera, que temos a erva de Santa Luzia, a corda de viola. Então, essas são plantas daninhas verdadeiras, que sempre que você tiver uma cultura de interesse, dependendo dos controles, do manejo que você faz da sua área, elas podem estar ocorrendo. Então, essas plantas daninhas, você tem que ter controle. Você tem que fazer o controle. Por isso que tem o controle pré-emergente, controle pós-emergente. E aí, porque o que acontece? Na cultura da mandioca, dependendo do tempo que você deixa e a intensidade, a quantidade de plantas daninhas, elas podem causar perdas de até 90% da sua produção. Sendo que o controle de plantas daninhas hoje no custo da produção de mandioca ocupa 35% do custo total. Ou seja, se você investe R$100 mil, um valor hipotético, desses R$100 mil, R$35 mil você vai estar utilizando só para o controle de plantas daninhas. Dependendo das condições de umidade, temperatura e água, a cultura da mandioca ela tem um período crítico de sensibilidade de 4 a 5 meses, chega em torno de 100 dias, que ela não pode ter nenhum tipo de mato competição, porque ela está sensível a competição de água, luz e nutrientes a plantas daninhas. Então ela vai sofrer perdas na sua produção se você tiver muito problema de planta daninha nesse período, que são no caso após as brotações, que são de 20 a 30 dias, depois que você implanta na área, até 100 dias, que são de 4 a 5 meses. Então, se você tem mato competição nesse período, você vai ter perda de produção. Após esse período, não se faz mais necessário, até a colheita, não se faz mais necessário o controle das plantas daninhas, porque ela já se desenvolveu e ela já tem como resistir, ela já tem como competir com as plantas daninhas. Para o controle de plantas daninhas, nós temos 4 formas de controle. Nós temos o controle cultural, o controle mecânico, o controle químico e o integrado, que são a associação dessas 3 práticas. O cultural de plantas daninhas são todas aquelas práticas agrícolas que, quando manejadas de forma eficiente, garantem
o desenvolvimento e o estabelecimento da cultura de forma mais rápida, possibilitando a competição com as plantas daninhas. Para esse estabelecimento, um bom estabelecimento e um desenvolvimento dessa cultura, a gente precisa que sejam feitas um bom preparo do solo, escolha de manivas de qualidade, escolha de variedades adaptadas para a sua área e para a sua região. Que o plantio seja feito na época correta, com a densidade de plantas correta. Fazer rotação de culturas na sua área para diminuir a incidência de algumas plantas daninhas que não se desenvolvem bem com determinada cultura. E fazer o uso de cobertura verde. O uso de cobertura verde com poder inibitório de plantas daninhas, como exemplo o feijão de porco, a crotalária, é muito importante, porque além da redução de plantas daninhas, ela também vai melhorar as condições físico-químicas do seu solo, vai melhorar a aeração, vai melhorar a profundidade de enraizamento. Então, a utilização do controle cultural, além de diminuir as plantas daninhas da sua área, ela também vai estar melhorando o seu solo. O controle mecânico são todas aquelas práticas mecanizadas, por exemplo, que vão de uma capina manual até uma capina mecanizada. E nós temos o arranqueio manual, que você arranca ali com a mão as plantas daninhas. Nós temos a roçagem mecanizada e o arranqueio mecanizado. Além disso, práticas mecânicas que diminuem a interferência das plantas daninhas são aração, gradagem. Só que essas práticas, se você tem na sua área um plantio direto, não podem ser utilizadas. Isso vai depender muito da quantidade de plantas daninhas. Se a interferência está muito grande e for necessária a utilização de aração do solo, de revolvimento desse solo, aí beleza. Mas se você tem um cultivo de plantio direto, que você visa ter o mínimo de mecanização na sua área, então você tem que ir buscar outras práticas mecanizadas e que tenham o menor que tenha uma menor interferência na sua área. O custo hoje em dia de limpar a área mecanizada até os 100 dias, né, para que é o período crítico da mandioca, que não pode ter interferência das plantas daninhas, custa em torno de 19% da sua produção. O controle químico das plantas daninhas nada mais é que a utilização de herbicidas que vão eliminar essas plantas daninhas da sua área, dispensando o controle mecânico. Esses herbicidas são de pré e pós-emergência, vão estar fazendo a limpeza da sua área. A maioria dos produtos dos herbicidas utilizados na cultura da mandioca hoje, que são registrados para ela, segundo o Agrofit, são herbicidas de pré-emergência, que são aplicados logo após o plantio da mandioca, que são antes das brotações da cultura e antes do aparecimento de plantas invasoras. Do herbicida vai ser muito dependente das plantas daninhas que ocorrem na sua área. A escolha não é pelo preço, não é pelo seu potencial residual no solo. Então você deve conhecer a sua área e ver quais são as plantas daninhas que acontecem lá para você estar escolhendo o herbicida que você vai utilizar na sua área. Hoje em dia, o que é mais indicado, que deve ser utilizado, é a integração do controle químico, mecânico e cultural, que tem o objetivo de um estar suprindo a deficiência do outro, para obter um resultado mais eficiente, redução de custo e um menor efeito sobre o meio ambiente. Quando você faz o uso integrado dos manejos, quando você tem uma nível de qualidade adaptada para sua região e você faz o plantio com herbicida em linha mecanizado, você tem um custo de implantação de controle de plantas daninhas muito mais baixo quando você faz apenas os métodos mecânicos de controle. Hoje em dia, para a cultura da mandioca, tem registrados os herbicidas ametrina, que tem o nome comercial de Ametrex WG, ou Ebirpac WG, que tem uma dose comercial aí de 2 a 2,5 litros ou quilograma por hectare, que é um pré-emergente. Também como pré-emergente nós temos o Clomazone, que tem o nome comercial de Gamit ou Clomazone 500,
que tem a dosagem de 1,6 a 2 litros, uma dosagem comercial. Nós temos também o clomazone, que é o Gamit 360 CS, que tem uma dosagem de 2,8 a 3,5 litros ou quilograma por hectare. Nós temos o Metribuzin, que tem o nome de 100/480 comercial, que tem aí uma dose de 0,75 a 1 kg por hectare ou litro. Nós temos o Isoflutol, que é o Provence 750 WG, que tem aí uma dose de 0,10 a 0,12 kg por hectare ou litro. Nós temos o Cletodin. O Cletodin já é um pós-emergente, que tem um nome comercial de Loge ou Select 250 EC, que tem aí uma dosagem de 0,35 a 0,45 litros ou quilogramas por hectare. Nós temos o Clomazone mais a ametrina, que tem um nome comercial de Synergy EC, que tem uma dosagem alta, que é de 4 a 5 kg por hectare ou litro. Nós temos o Fluazipof P butílico, que tem um nome comercial de Fusilade 250 EW, que tem aí uma dose de 0,5 a 0,7 kg por hectare ou litro, que também é um pós-emergente. Então, para a cultura da mandioca, hoje nós temos 6 pré-emergentes, 2 pós, apenas o Cletodin e o Fluazipof P butílico, que são pós-emergentes, né? A ametrina, o clomazone, o metribuzin e o isoflutol são pré-emergentes, então você tem que escolher aí segundo a sua área. Aqui no projeto eu tive a incidência de erva de Santa Luzia, como vocês podem ver aqui, ó. A gente erra com a mão mesmo. No projeto tem essa vantagem, né? A gente tá podendo retirar ela com a mão. Aí em grandes áreas não, a gente faz o manejo integrado. Aqui, ó, a gente faz a identificação com o livro de plantas daninhas. O nome científico de Euphorbia hirtaele é hospedeira de anfídeos, que é responsável pelo mosaico do mamoeiro e também é hospedeira de nematóides e vírus. Temos aqui também uma branquiária que nosso solo ele foi retirado de uma área de pastagem. Se você vai em uma área de pastagem, isso aqui não é uma cultura que é uma planta daninha. Mas nesse momento ela se comporta como planta daninha, porque ela vai competir com a minha planta de interesse cultural. Então nesse momento ela é uma planta daninha. Quebra-pedra aqui também, ó. O nome científico de Phyllanthus telenus roxby é uma planta hospedeira de fungos do gênero Uredo, que causam a ferrugem em determinadas espécies de plantas medicinais e condimentares. Para finalizar, eu vou estar ensinando vocês a fazerem a regulagem de pulverizadores. Hoje em dia tem os pulverizadores costais para pequenas áreas e os pulverizadores tratorizados para grande área. Para você estar fazendo a regulagem no seu pulverizador costal, você vai marcar ali no chão uma distância de 50 metros. Aí você vai determinar uma faixa, né, que o seu bico vai estar ali jogando, né, de herbicida. Aí você vai colocar uma água no pulverizador conhecida, tem que ser uma quantidade de água que você sabe o quanto você colocou lá dentro. E aí você vai bombear o seu pulverizador costal até ter uma pressão de trabalho desejada e você vai fazer a aplicação normal, andando como se você estivesse aplicando já na área, e você vai percorrer esses 50 metros. Após percorrer os 50 metros, você vai marcar a quantidade de água que você gastou, do 0 até chegar no 50. E aí você vai fazer isso 3 vezes. Você vai sair do 0 e chegar no 50 durante 3 vezes, e você vai marcar a quantidade de água que saiu.
Aí a fórmula é a seguinte: a vazão em litros por hectare é a água gasta em litros vezes 10.000 metros quadrados dividido pela área aplicada em metro. Para fazer o cálculo da vazão do seu bico, da sua bomba costal, vamos usar um exemplo. Você vai percorrer essa distância de 50 metros e a largura que o seu bico joga de herbicida é 80 centímetros, que é mais ou menos o tamanho de uma linha. Para você fazer esse cálculo da área quadrada que você precisa na fórmula, é só você pegar esses 50 metros, aí você tem que transformar esses 80 centímetros para metro, então você divide por 100, então 80 dividido para 100 é igual a 0,8, então você vai ter 0,8 metros vezes 50 metros, vai te dar aí 40 metros quadrados, que é a área que você andou com esse bico em pressão constante. E a quantidade de água que você perdeu de 0 a 50 metros foi aí de 1,6 litros. Você começou aí com a sua bomba com 5 litros e terminou com ela com 3,4. Então você gastou aí 1,6 litros. Então, por cálculo da vazão da sua bomba costal, você vai fazer 1,6, que é a quantidade de água que você perdeu, vezes 10.000, que é metro quadrado, dividido para 40 metros quadrados, que é o que você percorreu com essa bomba. Isso vai dar 400 litros por hectare. Ou seja, para você fazer a aplicação de 1 hectare, você vai precisar de 400 litros na sua bomba. Claro que uma bomba não tem uma capacidade de 400 litros, mas é isso a quantidade de herbicida que você vai estar preparando para estar aplicando na sua área. Já para um pulverizador tratorizado, você vai encher o tanque do pulverizador e vai colocar uma quantidade de água também conhecida. É muito parecido com a regulagem da bomba costal. Aí você vai regular a pressão dos seus bicos, né? Que vai ficar ali entre 1,4 e 2,8 kg por centímetro quadrado. Vai marcar também 50 metros. Aí você vai determinar o tempo gasto pelo trator para percorrer 50 metros. Diferente da bomba costal, que você pega a quantidade de água gastada. Na pulverização tratorizada, você vai pegar o tempo que o seu trator demorou. Vai repetir isso pelo menos 3 vezes para ver se é constante. E aí você vai fixar a barra na altura para obter uma cobertura uniforme, né? E determinar a faixa de aplicação da mesma forma. Aí com o trator parado e com a rotação de trabalho, você vai medir a descarga do maior número possível de bicos para se determinar a vazão. Cada bico no mesmo tempo que o trator gastou para percorrer 50 metros. Aí você vai multiplicar a descarga média por bico pelo número de bicos da barra para se determinar a vazão. Aí você vai calcular a vazão por hectare. Vou deixar aqui também na tela para vocês a fórmula de vazão de litros de hectare de solução. Então nós temos a descarga de barra em litros vezes 10.000 metros quadrados dividido pela área coberta pela barra em metros quadrados. Vamos aí de exemplo. Digamos que você regulou a pressão dos seus bicos de 2,8 kg por centímetro quadrado. O tempo gasto para o seu trator percorrer 50 metros foi 36 segundos. E a descarga média por bico, quanto esse bico joga, é de 1 litro. O número de bicos que você tem na sua barra são 20 bicos. E a sua faixa de aplicação da barra são 10 metros. A descarga total que você tem aí de litros na barra é de 1 litro por bico vezes 20 bicos, 20 litros. Sendo que a sua área total de aplicação são 500 metros. Por quê? Porque o seu percurso foi de 50 metros vezes os 10 metros do tamanho da sua barra. Então 50 vezes 10, 500 metros quadrados. Nisso você vai fazer 20 litros vezes 10.000 metros quadrados, que é o tamanho de 1 hectare, dividido para 500 metros quadrados, que é o tamanho que sua barra aplica por vez, a metragem quadrada. Isso vai dar 400 litros por hectare.